pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma videoaula do canal Geo Explica com Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, e hoje gravando mais uma vez uma aula no primeiro ano B do Colégio Ressurreição Santa Maria Assis, no qual estaremos fazendo aí uma playlist sobre termos ligados à geografia agrícola, geografia agrária e estrutura fundiária no Brasil, certo? Nessa primeira aula, eu estarei trabalhando com vocês alguns conceitos que estão correlatos, que fazem parte dessa temática, tá? E como eu sempre digo em aula, tão importante quanto você saber o conteúdo, é você saber e você ter o domínio dos conceitos que estão ligados a este conteúdo, né? E eu falo isso por uma razão muito simples, né? Que é a questão de você ter dificuldade em interpretar assuntos fáceis, justamente por não dominar alguns termos, alguns conceitos, ok? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de diferenciar a vocês é o conceito de geografia agrícola de geografia agrária. O que é um, o que é outro? Quando que eu uso um, quando eu uso outro? O termo geografia agrícola é uma expressão que está ligada a quê? Às questões vinculadas à produção, ou seja, o que se produz, onde se produz, como se produz e onde se produz. Seja o que for, seja produção animal, seja produção vegetal. Tudo bem? Já o termo geografia agrária é uma expressão que está ligada mais ao campo político, ou seja, movimentos sociais, políticas públicas, financiamento, estrutura fundiária. Tá? Então, quando eu estou me relacionando a temas de ordem política, eu uso o termo geografia agrária. Quando eu estou debatendo questões ligadas à produção, eu vou usar a expressão geografia agrícola. Tudo bem? Depois, temos aqui uma sequência de assuntos, de conceitos. Primeiro, latifúndio. Latifúndio significa o quê? É a junção de duas palavras, late mais fúndio. Late é grande, fúndio, extensão territorial. Então, quando eu falo latifúndio, eu estou me referindo a quê? A grandes propriedades rurais. E o oposto, minifúndio, quando eu me refiro a pequenas propriedades rurais, independente se elas são produtivas ou não, se elas são legalizadas ou não. Tudo bem? Depois, agricultura intensiva ou agropecuária intensiva é aquela caracterizada pela adoção de modernas tecnologias que vão resultar em produtividade elevada. Já a agropecuária extensiva é aquela que se emprega baixa tecnologia e, consequentemente, obtém-se o quê? Um resultado menor, uma produtividade menor. A agropecuária comercial é aquela cuja produção é voltada à comercialização, ao consumidor direto, ao intermediário, à indústria, enfim. Eu não produzo para me alimentar, eu produzo para vender. Pode ser que o excedente dessa produção na propriedade se consuma, mas o foco é o quê? Produzir para vender. Já a agropecuária de subsistência é o inverso, é aquela cuja produção tem por finalidade principal ou por finalidade primeira atender a necessidade alimentar de quem produziu, ou do núcleo familiar de quem produziu, sendo que somente o excedente é o quê? Comercializado, certo? Monocultura, cultivo de um único produto. Então, você cultivar repetidamente o mesmo produto. Pode ser soja, cana, milho, trigo, algodão. Eu colho um produto e depois eu introduzo o mesmo via plantio. Isso é o que configura a monocultura. Lembrando que é uma técnica extremamente nociva ao solo, já que você vai ter o quê? Uma retirada excessiva sempre dos mesmos nutrientes, ok? Plantation, termo usado inicialmente para fazer referência às grandes plantações de cana durante o período Brasil Colônia, mas hoje empregado também para designar o quê? Ao sistema de monocultura em grandes áreas. Então temos plantation de cana, plantation de cacau, plantation de café, plantation de laranja, de soja, de milho, de algodão, enfim, plantation, sistema de monocultura, porém em grande área, certo? Policultura. Policultura também pode ser chamada de rotação de cultura. Poli, vários, cultura, cultivares.
Então é quando eu tenho a alternância no mesmo espaço. Ora eu planto um produto, ao colhê-lo eu planto o quê? Um outro produto. Tudo bem? Então eu planto soja, tiro soja, planto milho, tiro milho, planto aveia, tiro aveia, planto algodão e depois eu volto com a soja. Qual que é a vantagem da policultura? Você dá a possibilidade do solo recuperar, restabelecer o quê? Os nutrientes que foram consumidos, entre aspas, num determinado cultivar, certo? Além de ser também um mecanismo de controle de algumas pragas invasoras, sejam animais, vegetais, fungos e assim por diante. Agropecuária familiar é o modelo de relação de trabalho em que a mão de obra empregada na propriedade rural, ela é ocupada, ela é executada essencialmente pelo núcleo familiar, tá? Quando há a contratação de algum empregado fora da família, essa contratação ela é sempre minoritária em relação ao número de trabalhadores familiares e, na sua maioria, por contratos temporários, sobretudo no período de safra, no período de plantio ou manejo do solo. Tudo bem? Mas ao longo da maior parte do ano, o trabalho é essencialmente familiar. Proprietário. Proprietário é aquele que é o dono da terra, que pode ser privado, ou seja, particular, como pode ser público ou estatal. Arrendatário. Arrendatário é o termo que nós empregamos no meio rural para designar a condição de alugar. Então, o arrendatário é aquele que planta em uma terra que não lhe pertence, tá? Então, ele arrenda uma terra. Ou, para fazer uma alusão à expressão urbana, arrendatário é aquele que aluga uma terra que não lhe pertence para poder trabalhar nela, certo? Como que é feito o pagamento? Pode ser em produção, pode ser em dinheiro, pode ser mensal, pode ser por safra. Tudo isso vai depender do contrato estabelecido entre as partes, tá? Meieiro. Meieiro é um termo que faz alusão a uma relação de trabalho hoje muito pouco empregada. Era uma prática bastante comum até os anos 80, tá? Em que uma pessoa cedia a terra e a outra pessoa entrava o quê? Com a mão de obra, com a força de trabalho. Os custos eram divididos e o resultado da produção também era o quê? Dividido. Só que hoje, em razão da complexidade das leis, garantias, ou com a preocupação da garantia do direito de propriedade, é uma prática que vem praticamente caindo em desuso. Tá? Então, a relação de meieiro quase não existe mais. Mas fica o registro. Poceiro. Poceiro é o termo empregado para fazer referência àquela pessoa que primeiro chega em uma terra ao qual não é de sua propriedade, geralmente terras públicas, tá? E ele toma posse, ele se apropria ilegalmente, ele se apropria indevidamente de uma terra que não lhe pertence. Qual que é o mecanismo dessa tomada de posse? Chegar, retirar a vegetação original, retirar a vegetação nativa e introduzir algum sistema econômico. Pode ser voltada à pecuária, pode ser voltada à agricultura, certo? E aí, esse poceiro, geralmente, ele faz o quê? Ele não fica com a terra. Ele vende essa terra que não lhe pertence a alguma outra pessoa que compra sabendo dessa condição. E aí é feito o quê? Um processo de legalização, ou seja, de falsificação da legalização do título de posse, que era chamado de grilagem de terras. O que é a grilagem de terras? É aquilo que eu acabei de explicar, é a falsificação do título de posse da propriedade. Como que a grilagem era feita? Era um acordo entre as lideranças políticas, muitas vezes religiosas, econômicas, de um determinado lugar, que se digitava, ou melhor, se datilografava um título falso de terras, mas esse título era branco, um papelzinho branco, um papel novo. Como dizer que aquilo era antigo? O que se fazia? Colocavam grilos dentro de um saco plástico e esse documento era junto ali. Fechava-se, depois de um tempo, até os grilos morrerem, eles comiam parte desse papel e depois de morto o grilo solta uma substância que dá aparência amarelada e um odor de coisa velha. Era uma forma de dizer que aquele documento era o quê? Legítimo.
Tá? E a grilagem de terras foi muito forte no Brasil entre 1850, que foi a lei de terras, até anos 70, anos 80. Hoje em dia, com os avanços das tecnologias, internet, todos os cartórios de registro interligados, é uma prática muito em desuso. Não estou dizendo que ainda não exista a prática, mas é um mecanismo em desuso, apesar de existir ainda muita terra grilada, ou seja, terras cujas suas origens estão ligadas literalmente ao roubo. E quando você pega algo que não lhe pertence e sem autorização, em tese você está fazendo o quê? Roubando. Né? E, para terminar o último conceito, reforma agrária. Aqui nós não vamos entrar no mérito se é um processo legítimo ou ilegítimo, porque cabe a você, aluno, você que está acompanhando esta videoaula, construir de uma forma autônoma, de uma forma independente, o seu entendimento sobre o processo. Bom, antes de falarmos mais sobre reforma agrária, nós temos que evidenciar o quê? Qual é a função social da terra? Segundo a Constituição Federal, a função social da terra é produzir. Pode ser produção por pastagem, para produção de carne, bovina, produção de florestas, tá? Plantadas no mecanismo chamado silvicultura, pode ser a produção de grãos, seja lá o que for. Ou então a produção, manter reservas legais para produzir um ambiente saudável. Então a terra ela tem que ser o quê? Utilizada para uma finalidade. No caso da reforma agrária, é um processo que é conduzido essencialmente pelo poder público, que consiste em utilizar terras públicas ou terras griladas ou terras que não estejam cumprindo a sua função social. E esta terra ou estas terras são repassadas a quem? A famílias cadastradas no INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Tá? A reforma agrária é um mecanismo adotado pelo governo federal e pelos governos estaduais, mas principalmente pelo governo federal, para diminuir o quê? Os problemas de pressão existentes no campo. Ou seja, na próxima videoaula sobre esse assunto, a aula 2 dessa playlist, quando estivermos analisando a estrutura fundiária no Brasil, vocês vão perceber pelos números a serem apresentados que nós temos uma realidade muito marcante no Brasil, que são grandes áreas concentradas nas mãos de poucas pessoas. Isso quase que sendo uma fotografia da sociedade brasileira, que é marcada também pela concentração de renda. Numa sociedade que eu tenho concentração de renda, logo eu também terei o quê? Concentração de terras. E o processo de reforma agrária, ele vem ao encontro dessa situação. Ou seja, tem a finalidade de combater a concentração de terras. Ah, Tiago, eu acho certo, eu acho isso errado. Aí, cada um construa a sua visão, mas sempre lembrando, com argumentos, para não cair no simplismo do porquê sim, ou no simplismo do porquê não. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado. Se inscrevam, sugestões, deixem o seu like também, que isso é importante para o nosso canal. Ok? Então, até uma próxima oportunidade, em que estaremos aí apresentando a aula 2 deste mesmo assunto. Gelo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Beijos e até uma próxima. Tchau!